Oi, mulher, seja muito bem-vinda. Que você esteja aqui hoje de coração aberto, de alma leve, porque hoje a gente vai falar de uma coisa muito importante. Vamos esperar um pouquinho enquanto o pessoal vai chegando. Então, se você já está aqui, comenta aqui para mim, manda seu oi, fala de onde você é e como que você está se sentindo chegando agora nesta live. Mesmo que você vai assistir depois, você que vai ver depois, sinta como um presente essa nossa conversa. Porque hoje a gente não vai falar de qualquer coisa. Hoje a gente vai falar sobre algo que toca lá no nosso íntimo, que é a nossa autoestima. E talvez só de você ouvir essa palavra, você já tenha sentido uma pontadinha aí dentro, né? E antes da gente começar, para quem ainda não me conhece, eu sou psicóloga, sou a Natália Guimarães e eu trabalho com mulheres que querem se reencontrar. Trabalho com mulheres há anos, mulheres fortes, inteligentes, sensíveis, mulheres essas que não sabem o motivo de às vezes não conseguir se colocar em primeiro lugar. E que por trás disso tudo, elas carregam um vazio, um cansaço, sabe aquele cansaço que não é só físico? Aquele cansaço que é emocional? E nós sabemos que o cansaço emocional, ele é muito pior do que o cansaço físico, né? Porque o cansaço físico, você deita, você dorme, você tem uma boa noite de sono e aí você descansa. E o cansaço emocional, não. Então, mesmo que você durma, mesmo que você descansa, parece que no outro dia passou um trator por cima de você. Não é assim? Então, talvez você também conheça muito bem essa situação de se levantar todo dia, de cumprir a agenda, de cuidar dos outros, dar conta da casa, do trabalho, dos filhos, dos pets. Mas no fim do dia, sente que está faltando você na sua própria vida. É uma coisa muito doida, porque como é possível cuidar de todos e no final não conseguir cuidar de você mesma? Então, vamos começar com uma pergunta simples. O que que é a tal da autoestima? Talvez você já tenha ouvido falar por aí, autoestima é gostar de você. Autoestima é olhar no espelho e se achar bonita, é vestir uma roupa e gostar. E sim, tem a ver com isso, sim, mas vai muito além, é muito mais profundo. Autoestima é o valor que você acredita ser, é a forma como você se vê, a forma como você se trata, como você se respeita. Temos um gatinho aqui junto, então ignorem. Então, é a forma como você se respeita e é o que você pensa sobre você. Sabe quando ninguém tá vendo? O que que você pensa sobre você quando ninguém tá vendo? Aquela música, o que você faz quando ninguém te vê fazendo ou o que você queria fazer se ninguém pudesse te ver. Então, quando ninguém está te vendo, quando ninguém está te olhando, o que você faz com você? Como você se trata? E se você tem orgulho de você mesma, né? Se você tem esse orgulho de você mesma. E quando você olha para dentro e sente que está tudo bem, e sente que está tudo bem ser quem você é, isso é autoestima. É quando você consegue fazer isso. Mas a verdade é que nem sempre a gente se sente assim. Então vamos imaginar aqui uma situação bem comum. Você tem um tempo livre, finalmente, né? Finalmente você tem um tempo livre. Aproveita e comenta aqui como que é para você, o que que você faz no seu tempo livre. Comenta aqui se você tem algum hobby, o que que você gosta de fazer. Então vamos lá, vamos imaginar. Você tem um tempo livre e ao invés de você descansar, você começa a pensar em tudo que deveria estar fazendo, em tudo que você não fez e como que você não está sendo produtiva. E aí, como que você se sente? Você se sente culpada, você se sente cobrada, cobrada de você mesmo. Isso é sobre autoestima, sabia? Ou então, por exemplo, quando alguém te elogia, e aí você responde, a pessoa fala assim, nossa, que linda sua blusa. E aí, imediatamente, você fala assim, nossa, foi R$ 20. Quem nunca fez isso? E aí você responde, nossa, mas nem é tão bonita assim. Ai, mas eu nem tô tão bonita, meu cabelo, seu cabelo tá tão bonito. Fala, não, mas nossa, ele tá sujo. Tem uma semana que eu não lavo. Sabia que isso também fala sobre sua autoestima?
Mas, Natália, tá, de onde que vem tudo isso, então? Meu Deus, de onde vem tudo isso? A autoestima, ela não aparece do nada. A autoestima, ela é construída, principalmente aonde? Lá na infância. Então, é a forma como você foi tratada, a forma como você foi vista, a forma como você foi ouvida. Então, isso ao longo da sua vida vai se tornando uma imagem, a imagem que nós temos de nós mesmos. Então, se você cresceu ouvindo que tinha que ser mais comportada, tinha que ser mais bonita, tinha que ser mais magra, mais inteligente, mais calma, menos sensível, menos dramática, você provavelmente aprendeu a se moldar. Então, você moldou uma imagem porque de alguma forma, em algum momento da sua vida, você entendeu que aquela era o molde certo para você ser. Não, então mulher tem que ser assim, mulher tem que falar baixo, mulher tem que sentar bonitinha, mulher não pode sentar de perna aberta, mulher não pode falar palavrão. Então você vai se moldando aos poucos. Então aí você aprende que precisa agradar para ser aceita sempre. E talvez você viva assim até hoje, em função de quê? Da aprovação dos outros. Mas eu te conto que é pior, porque às vezes você nem percebe. Às vezes você vai perceber agora, depois dessa conversa, depois dessa live. Então me conta, quantas vezes você engoliu o choro para não incomodar as pessoas? Ai, não pode chorar. Nossa, essa menina chora demais. Quantas vezes você teve que fazer isso? Quantas vezes você teve medo de dizer o que você sentia? Teve medo de desagradar os outros? E agora eu quero que você pense com calma. Pensa com calma aí, em algum momento que você aprendeu que precisava se deixar em último lugar para ser amada. E talvez você esteja repetindo isso até hoje, como se o seu valor estivesse sempre condicionado a alguma coisa, não é? Comenta aqui se você se sente assim, se você já se sentiu assim. E aí, o que que acontece é que mesmo adulta, mesmo quando a gente cresce, se torna adulto, você continua se colocando em último plano, em segundo lugar. E aí, isso vai se tornando cruel, sabe? E sabe o que que é pior? É que por fora parece que tá tudo certo. Você vai para o seu trabalho, você sorri, você interage com as pessoas, você ajuda, você é prestativa, você escuta todo mundo. Mas por dentro é como se ninguém te visse. Existe um vazio e um silêncio dentro de você que é do tamanho da sua autoestima e que você mesma não enxerga. Mas ainda existem coisas que você precisa perceber. E agora eu quero que você se atente aos sinais. Eu vou te falar alguns sinais, eu quero que você anote, pega aí um papel e uma caneta e vamos ver se você se identifica. Já aproveita e já anota para você ir se identificando, que a gente vai continuar falando sobre isso. Então pega aí seu lápis, sua caneta e vamos lá. Quais são esses sinais, Natália? Você sente culpa por descansar? Você tem dificuldade em falar não, mesmo quando alguma coisa te incomoda. Você se compara o tempo todo, mesmo sabendo que cada pessoa tem seu tempo, cada pessoa tem sua história, cada pessoa tem seu processo. Você sabe, eu tenho consciência disso. Mas o fato de eu ter consciência não me impede que eu me compare. Não me impede que eu me compare. Então você tolera o que te fere só para manter a paz. É muito diferente daquilo que a gente fala, né? Prefiro ter paz do que razão. Não é nesse sentido, mas no sentido de que você engole sapo, sabe? Você vai engolindo sapo só para. Ah, eu prefiro engolir sapo porque é melhor do que brigar. E aí, quando você vê, você já está engolindo um monte de sapo, você já está por aqui de tanto sapo. Vive se sabotando quando as coisas começam a dar certo. Por exemplo, olha só, você começa, sei lá, você quer começar um projeto. E aí você quer começar esse projeto, você está se preparando com tudo, já tem um tempão que você está fazendo isso. Só que aí você pensa, quem sou eu?
para fazer isso? Será que eu dou conta mesmo? Será que eu mereço fazer isso? E aí você nem começa. Às vezes é um curso, às vezes é um trabalho, uma vaga que você quer tentar, e aí você prefere nem tentar, porque às vezes você acha que você não merece. E a psicologia ensina sobre isso. Sabe o que ela fala? Ela fala que existem quatro pilares que sustentam uma autoestima saudável. Já anota isso aí também. E comenta também aqui se você já ouviu falar disso e qual dessas que você tem mais dificuldade. O primeiro pilar que a gente vai falar, que é a autoaceitação. O que significa isso, Natália? É quando você entende que você não precisa se encaixar em nenhum molde para merecer amor. Então, eu sei que eu não preciso ficar me moldando, tentando agradar os outros para merecer amor. Eu sei que eu não preciso. Então, eu aceito as minhas qualidades, mas eu também aceito as minhas imperfeições. E isso não significa que eu estou regredindo, muito pelo contrário. Eu faço isso sem me agredir. Por exemplo, eu sou sensível e isso faz parte de mim. Não quer dizer que eu sou fraca. Isso é autoaceitação. O segundo pilar é a autoconfiança. Então, é quando você, vamos imaginar, é quando você sabe que você tem a capacidade de fazer, a capacidade de decidir e de se reinventar. Então, você sabe que vai ser difícil, você não tem certeza que vai dar certo, mas você vai com medo, mesmo sem ter garantia que aquilo vai dar certo. E aí você fala para você mesma: eu posso tentar. E se der errado, eu vou ter aprendido. Porque se você nunca tentar, como que você vai aprender? Me diz, você já nasceu sabendo falar em público? Você já nasceu sabendo gravar vídeo para a internet? Eu não. Eu não nasci sabendo fazer isso. Eu morria de medo de falar em público, gente. Morria de medo. Apresentar trabalho na escola, na frente das pessoas, misericórdia. Era um tiro no pé. Era muito ruim, porque eu gaguejava, a mão tremia assim no papel, sabe? Mas aí, um dia, eu me vi num trabalho que me obrigava a fazer palestra, me obrigava a falar em público. E eu tinha muita insegurança, porque eu olhava e falava assim, meu Deus do céu, eu não vou decorar isso aqui nunca. Eu não lembro nem o que eu almocei ontem. Você acha que eu vou decorar isso aqui para me falar lá com as pessoas? Em frente de 200, 300 pessoas? Meu Deus. E aí, na primeira palestra, eu tive que falar para mais de 200 pessoas. Menina do céu, minhas pernas tremiam, igual vara verde. Mas eu não tinha escolha, eu tava lá e eu tinha que fazer isso. E aí eu comecei a pensar, não, vai dar certo, vai dar certo. E aí eu percebi que eu precisava estudar, eu precisava ir atrás, porque como que faz, né? Eu preciso estudar para ficar mais confiante, né? Então, eu fui fazer um curso, aí foi onde eu comecei a gravar vídeos, eu comecei a falar no Instagram, comecei a fazer um monte de vídeo, fazer muita palestra, e aí aos poucos eu fui melhorando, né? Fui me aperfeiçoando. Mas todas as vezes que eu ia falar em público, eu colocava na minha cabeça, eu vou tentar. Eu sei que pode dar errado, eu vou gaguejar, eu vou falar besteira, mas com o tempo eu vou aprender. E o importante é que eu faça, não que eu me paralise. Então, eu ia com medo mesmo. Um outro pilar também que é muito importante, que você não pode esquecer, que é a sua competência social. É quando você consegue se expressar sem medo de ser rejeitada. Então, você consegue colocar limites. Então, quando a gente fala de competência social, a gente está falando de você com o outro, suas relações interpessoais. Você sabe colocar limite, você fala o que pensa e se posiciona com respeito. Eu não estou dizendo que você vai ser aquela pessoa chata que não aceita ouvir a opinião de ninguém, que tudo que os outros falam é errado. Não é nesse sentido. É no sentido de você concorda, você não concorda, né? Perdão. Eu não concordo com isso, mas eu respeito seu ponto de vista. E a gente pode conversar e trocar uma ideia
para ver se eu consigo entender, então, e te ouvir pelos seus olhos, pela sua perspectiva, né? Então, eu sei quando me incomoda e eu entendo e eu sei que eu não preciso provar isso para ninguém. Então, eu coloco limites, eu sei falar o que eu penso, mas com respeito. E se isso me incomodar, eu preciso, né, que seja diferente. E aí você chega na pessoa, por exemplo, tem alguma situação em alguma relação social sua que tá difícil, amizade, enfim, aquela pessoa que só pede um monte de favor e você não consegue falar não, e aquela dificuldade. E aí você chega na pessoa e fala: "Olha, esse seu comportamento me incomoda e eu preciso que isso seja diferente. Será que a gente pode conversar e tentar melhorar essa relação?" Isso é uma competência social. O outro pilar muito importante é a rede de apoio. Então, autoestima também é sobre com quem você anda, sobre com quem você convive. Se você anda cercada de pessoas que te diminuem, que te invalidam, que te silenciam, isso vai te afetar. Não tem como correr, isso vai te afetar. Então, quando você se cerca de pessoas que te nutrem, que te ouvem, que te respeitam, você começa a florescer. Então, vamos falar mais um pouco disso? Você fica rodeada de gente que só sabe te pôr defeito. Tudo que você faz, a pessoa tá errado, você não é boa o suficiente, sabe aquele chefe hostil, aquele colega de trabalho complicado de conviver, tudo que você faz põe defeito, toda roupa que você veste não tá legal, enfim. Se a sua rede de apoio é esses tipos de pessoas que você anda, isso vai te afetar, não vai ter como. Então você precisa se cercar de gente que te põe para cima, que dá feedback positivo. Sabe aquelas pessoas que os feedbacks só é negativo, só sabe criticar e não dá uma palavra de apoio, que não consegue falar, não, então tenta desse jeito não tá legal, mas vamos tentar desse jeito. Não, a pessoa quer só te diminuir, quer só poder feito só para satisfazer o próprio ego. Então, você precisa andar com gente que te nutre, com gente que te ajuda a florescer. Então, agora, vamos respirar fundo. Depois desse tanto de informação, continuem comentando, digam aqui para mim como vocês estão se sentindo e vamos respirar fundo? E talvez você esteja aí se perguntando, ok, Natália, eu me identifico. Mas o que é que eu faço agora? Por onde eu começo a mudar? O que é que eu faço com tudo isso, Natália, que você está me falando? E eu quero te dizer que a resposta não é mágica, mas ela é possível. E ela começa com você voltando para casa, você voltando para o seu lar. Sabe que lar é esse? Você mesma. Eu tô te chamando para você voltar para casa. Volta para casa, se ouve, se acolha, se olhe com mais verdade. Volta para casa, volta para você. Respira fundo e começa quando você para de esperar ser aceita por todos e você começa a se aceitar. Como que você espera ser aceita pelos outros se você não se aceita, mulher? E é por isso que eu quero te fazer um convite. No dia 25 de junho vai acontecer a nossa reunião secreta. Vai ser um evento gratuito, online, cheio de presença, cheio de acolhimento, com mulheres que estão cansadas de viver em segundo plano, mulheres que estão cansadas de se sentirem invisíveis, mulheres que se sentem sobrecarregadas e que não sabem que, na verdade, a origem dessa sobrecarga está na sua autoestima baixa. Então, se você quer parar de se abandonar e começar a se reencontrar, esse vai ser o encontro para você. Vai ser leve, profundo.
eu tenho certeza que vai tocar com você, vai mexer com você, vai abrir um caminho para você se colocar em primeiro lugar, porque você precisa fazer isso sem culpa, sem medo. Você precisa se aceitar de volta na sua casa, que é você. Eu vou contar minha história de como foi a minha trajetória de reencontro, de volta para casa até aqui. E vou te mostrar que é possível, existe um caminho. Eu demorei tanto tempo para encontrar esse caminho de volta e eu quero te ajudar a trilhar esse caminho. Eu quero pegar na sua mão e te mostrar que tem um caminho para você voltar para casa. Então, se você quiser, se você aceitar esse convite, comenta a palavra protagonista aqui, ou então acessa o link que vai estar na descrição do vídeo, que vai estar aqui na descrição da live. E antes de encerrar, se essa conversa fez sentido para você, eu fico muito feliz. Eu espero que você se inscreva aqui no meu canal, que eu vou estar sempre compartilhando mais coisas com você. Curte esse vídeo, porque eu vou deixar salvo aqui também. E, enfim, você não está sozinha, tem um caminho de volta para si. E eu vou estar aqui com você para caminhar com você. Muito obrigada por estar aqui, de verdade. Um beijo!